Vamos lá, então. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, e nós te louvamos por essa manhã, porque sabemos que as suas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida, Pai. Senhor, queremos entregar as nossas vidas diante do teu altar agora, pedir para que o Senhor, ó Pai, possa passear no nosso meio, visitar cada lar, Senhor, falar aos nossos corações, e, Senhor, que a tua palavra possa transformar a nossa vida, Senhor, que não seja aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor quer para nós, ó Deus. Senhor, que tudo aquilo que está agora nos impedindo de te ouvirmos, de aprendermos, de realmente receber o que o Senhor tem para nós, ó Pai, que tudo aquilo que nos impede agora seja desembaraçado pelo Senhor, e que o teu Santo Espírito agora possa estar nos trazendo, ó Pai, realmente algo novo para a nossa vida, e que nós sejamos canais agora receptivos da tua palavra e daquilo que o Senhor tem, Pai. Em nome e para a glória de Jesus, Senhor, nós oramos e nós te agradecemos. Amém, Pai. Queridos, nós vamos então agora para a Aliança Mosaica. Na verdade, hoje nós vamos introduzir a Aliança Mosaica. Vamos precisar da próxima aula para concluir ela, né? Então vamos para Êxodo capítulo 1. Por favor, vamos lá, queridos. Êxodo capítulo 1. Nós temos bastante coisa aqui para falar sobre como essa aliança chega até Moisés, como que isso acontece, a revelação de Deus, né? O Deus da aliança, como é que ele se revela a Moisés. Então nós temos aqui o seguinte: José morreu, né? E toda a geração que vivia com ele. E, na verdade, muito tempo se passou aqui. Aproximadamente 430 anos se passaram. E os filhos de Israel, então, que chegaram ali, junto com a família de Jacó, prosperaram e se multiplicaram muito no Egito. De maneira que os descendentes de Israel, que estavam ali dentro do Egito, se tornaram um grupo forte, numeroso, e que já começava o quê? A afrontar, de certa maneira, começava a ser uma ameaça para Faraó. Por que disso? Nós vamos ver daqui a pouco, então, né? Êxodo capítulo 1, vamos ler um versículo aqui, o versículo 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Ao versículo 8. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então, o que começa a acontecer ali? A nova dinastia que está agora reinando lá sobre o Egito, ou seja, a dinastia do novo faraó que está lá, é uma dinastia diferente do faraó que estava no poder quando José foi governador. Totalmente diferente. E essa dinastia começa a enxergar, então, o povo hebreu como uma ameaça, porque eles estavam se multiplicando muito. Por isso a ameaça. Eles temiam, na verdade, que o povo de Israel lá dentro do Egito chegasse num ponto que ficasse mais numeroso do que os próprios egípcios. E o medo deles era que esse povo iria dar um golpe e assumir o poder, assumir o controle. Esse era o medo dos egípcios. Então, o faraó, ele toma providências com relação a isso para enfraquecer o povo hebreu. E ele promulga, esse faraó que está no poder, 3 decretos, ok? O primeiro decreto aí, trabalhos forçados. Ele escraviza esse povo, no sentido de que ele coloca trabalhos forçados sobre o povo de Israel que está ali, para o quê? Para as construções do Egito. Então, o que seria isso? O povo tinha que construir o tempo todo, trabalhar horas e horas e horas, sem receber salário. A única coisa que eles tinham direito ali, nesses trabalhos forçados, era uma casa para morar e comida, só. Mas eles trabalhavam longas horas. Pelo que eu vi aqui na minha pesquisa, chegavam a trabalhar de 15 a 16 horas por dia. Isso assim, com 1 hora de descanso para comer.
Para quê? Para as construções de tudo que o faraó egípcio queria construir nas suas terras. Então, ele utilizava essa mão de obra escrava, digamos assim, né? Nós vamos ler, então, o capítulo 1, versículos 13 e 14. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Primeiro decreto, então, trabalhos forçados, escravos. Segundo decreto que Faraó lançou, mandou matar, e esse tipo de morte era por estrangulamento, tá? Mandou estrangular crianças, meninos, ao nascer. Versículo 15 e 16. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, estrangulai-o, tá? Mas se for filha, que viva. Por quê? Por que matar os homens? Porque as mulheres hebreias, eles fariam se casar, ou então se tornarem servas dos homens egípcios, tá? Era uma maneira de não nascer mais o quê? O povo hebreu dentro do Egito matando os homens. Sabemos que as parteiras não fizeram isso, elas não obedeceram, né? Por ordem do próprio Deus, elas decidiram não obedecer. E aí vem então o terceiro decreto: jogar os meninos no Nilo. E a gente vai agora para o versículo 22 do mesmo capítulo. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, agora sim, ó, o povo egípcio todo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então, esses 3 decretos de Faraó estavam o quê? Estavam trazendo amargura, sofrimento em extremo e servidão sobre o povo de Israel que estava lá dentro. Aí nós temos o quê? Nós temos todo um contexto aqui, que na verdade, né, eu vou passar rapidamente por ele, quando aparece no cenário Moisés. Moisés era da tribo de Levi, queridos. Ele era filho de Joquebede e Anrão, ambos da tribo de Levi. Ele foi concebido em meio a esses 3 decretos do faraó. Então, ele nasceu no meio desses 3 decretos, a pleno vapor ali, acontecendo. Tá? Com 3 meses de idade, então, ele passa a ser filho da filha de Faraó. Sabemos que a mãe dele, Joquebede, né, o coloca no Nilo e ele chega até ali as portas, então, do palácio, aonde a filha de Faraó iria ali se banhar. Provavelmente, queridos, segundo a arqueologia, o nome dessa filha de Faraó, que na verdade se tornou depois, vamos dizer assim, uma faraoa, né? Ela se tornou um faraó, ela assumiu o poder, né? Pouco tempo depois, ela subiu ao trono do Egito. Ela era Hatshepsut. Se vocês olharem isso no Google, vocês vão encontrar Hatshepsut. É a provável mãe, tá? Egípcia de Moisés. E ela que deu o nome a essa criança de Moisés. Aonde que está isso? Capítulo 2, versículo 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó. O que acontece? A filha de Faraó não tinha como amamentar essa criança, né? E quem estava ali por perto era Miriam, a irmã de Moisés. E ela encontra essa menina, a Hatshepsut, e fala: encontre uma hebreia que amamente o meu filho, porque ela adotou Moisés. E a menina leva Moisés para quem? Para Joquebede, para a mãe dele. Então a mãe dele amamentou ele até ele desmamar, isso por volta aí de uns 3, 4 anos de idade. Quando aconteceu isso, ele voltou para a mãe egípcia, é o que está dizendo aqui o versículo 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei, né? Então foi ela que colocou o nome de Moisés. Queridos, Moisés ficou durante 40 anos dentro do Egito, tá? Até ele completar 40 anos. Aonde que nós vamos ver isso? Nós vamos lá para Atos, capítulo 7, versículos 22 e 23.
E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Foi quando ele, para defender ali um hebreu, ele mata um egípcio e foge da ira de Faraó, né? E a gente vê aqui que o texto de Atos está dizendo uma coisa muito importante para nós. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, tá? Ele era poderoso em palavras e em obras, ou seja, ele foi educado, resumindo tudo isso aí, né, de uma maneira bem simples. Moisés foi educado para ser faraó, queridos. Então ele recebeu uma educação extremamente diferenciada, aonde somente os filhos de Faraó recebiam dentro do Egito. Então Moisés, ele tinha o quê? Habilidades e competências que eram únicas dele, porque ele foi educado, disciplinado para isso, nas mais variadas áreas, ok? Bom, aí o que acontece? Moisés, quando sai dali, com 40 anos de idade, ele foge para as terras de Midian. E lá ele passa mais 40 anos. Nós vamos continuar aqui em Atos, capítulo 7, versículo 29 e 30. A estas palavras, Moisés fugiu, a fuga dele, né? Porque Faraó queria matá-lo. E tornou-se peregrino na terra de Midian, aonde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Então ele passou 40 anos ali, fazendo o quê? Pastoreando as ovelhas, o rebanho do seu sogro, de Jetro. Então, de uma educação, olha só, veja bem, Moisés ele sai de um conforto do palácio de Faraó, de uma educação que ele recebe ali, de todo um contexto onde ele tem o quê? Todas as regalias de ser no futuro o próprio Faraó. Ele sai dessa situação, Deus tira ele dali, ok? E leva ele para uma situação onde ele não vai ter absolutamente nada. E quando eu falo nada, é nada mesmo. Porque as ovelhas que ele pastoreava não eram dele, eram do seu sogro. As riquezas que ele tinha ali, em termos de rebanho, eram de Jetro, não eram de Moisés, essas riquezas. O que ele teve ali é que ele se casou com a filha de Jetro, ele casou-se com Zípora. Ele teve 2 filhos, mas ele ficou ali naquela situação por 40 anos como pastor de ovelhas. Então nós vemos como que Deus vai tratando com Moisés, né? Vai trabalhando na vida dele. Deus precisava que Moisés se tornasse o quê? Um estadista, um grande líder, a postura de alguém que tinha extremo conhecimento do quê? De toda aquela área que ele iria percorrer, conhecimento de como liderar o povo, conhecimento de guerra, destreza de guerra. Então, para isso, ele treinou Moisés dentro do Egito. Mas ele precisava que Moisés tivesse a mansidão, a brandura, o amor e a misericórdia de um pastor de ovelhas para conduzir aquele povo. Então, para isso, ele coloca Moisés numa situação de pastor de ovelhas, né? Não foi à toa que essas coisas aconteceram. Isso foi a providência de Deus para que ele faça uma aliança com Moisés, que é a aliança de libertar esse povo. E Moisés passou, depois disso, então, olha, 80 anos se passaram, né? Até que Deus aparece para ele ali. E Moisés, ele morreu com 120 anos. Isso significa que ele passou mais 40 anos conduzindo o povo pelo deserto. Deuteronômio 34, 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos e nem se lhe abateu o vigor. Então foram 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, e 40 anos conduzindo o povo pelo deserto, né? Queridos, vamos lá. Aonde que Deus aparece para Moisés? Ok? Ele aparece num local estratégico, quando ele está pastoreando ali as ovelhas, né? De Jetro. Ele vai aparecer no Monte Horebe. O Monte Horebe, queridos, é um Monte Sinai,
onde Moisés, lá na frente, um pouco mais à frente, vai receber as leis que vão o quê? Que vão conduzir esse povo e transformá-los o quê? No Estado de Israel. Vamos então para o capítulo 2, né? Vamos lá ver isso. Capítulo 3, na verdade. Vamos para os versículos 1 e 2. Capítulo 3, 1 e 2. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, que é o Monte Sinai, certo, queridos? Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo. E a sarça não se consumia. Aí ele vai até ali para ver o que está acontecendo, queridos. Por que Deus se apresenta a Moisés naquele momento e se revela a ele? A resposta, a gente tem que voltar para o capítulo 2, do porquê disso. Capítulo 2, então, vamos para os versículos de 23 a 25, queridos. Capítulo 2 de Êxodo, 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus aparece para Moisés naquele momento, porque era a hora daquele povo sair do Egito. Não tinha mais o porquê eles ficarem ali. A aliança que Deus fez lá no passado com Abraão, teu povo será peregrino em terra alheia, lá no capítulo 15. Porém, eles serão escravizados, mas eu os farei sair com grandes riquezas depois de muito tempo, 400 anos. Esse momento havia chegado. E Deus, então, estava o que agora? Comissionando, falando, levando Moisés a entender qual foi o propósito de Moisés existir, o nascimento dele. Por isso que Deus aparece ali naquela sarça para Moisés. Mas algumas coisas acontecem ali. Vamos seguir em frente. Queridos, lá em Êxodo, capítulo 2, que nós acabamos de ler, a Bíblia fala que o povo gemia sob a servidão do Egito e clamava a Deus, né? No decorrer, então, daqueles 40 anos que Moisés passou em Midian, o faraó que queria matar Moisés morreu, não estava mais vivo. Então, toda aquela geração de líderes que estava perseguindo Moisés não estava mais ali no poder. Por isso que agora Moisés poderia se apresentar para libertar esse povo, porque não era mais aquele faraó que o perseguia, né? O povo gemia. A palavra gemer aqui é suspirar de sofrimento. Você já passou por isso? Né? Expressar sofrimento e dor e uma angústia muito grande, às vezes com sons e às vezes sem sons. Simplesmente um gemido. Tá? Um semblante é uma alma que geme, é o espírito sofrendo. É essa a raiz da palavra. Você já passou por isso? Nós já passamos por esse tipo de sofrimento? Eu acredito que sim, né? Uma angústia, queridos, que ela pode se apresentar de maneira física, prostrar a pessoa de tanto sofrimento, mas é uma angústia que também se apresenta de maneira emocional e espiritual. Esse era o gemido desse povo. Foi um gemido que durou anos. Não foi o gemido de um dia, né? E eles clamavam ao Senhor. Não sabemos quanto tempo eles clamaram, mas eles devem ter clamado também por um bom tempo. O clamor aqui é gritar, suplicar por ajuda. Esse é o sentido da palavra clamar. É um grito dentro da tua alma, é uma súplica.
do mais profundo do nosso ser, clamando pela ajuda do Senhor. É mais ou menos o que aquele cego Bartimeu fazia ali naquele caminho parado, onde Jesus estava passando, que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É esse clamor. Ele gritou tantas vezes até que Jesus ouviu e parou para ver o que estava acontecendo. É esse tipo de clamor. É o clamor, é o grito, é a súplica até que o Senhor venha. É isso que o povo estava fazendo, né? E diz aqui o versículo 24 do capítulo 2: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus ouviu e Deus lembrou. O que significa Deus ouvir? Quer dizer que Deus é surdo, não ouve? Não, Deus sempre ouve. O ouvir aqui significa que Deus respondeu ao clamor do povo. É o que Jesus fez, ele parou e foi até o cego, e ele fez o quê? Ele entrou com providência no problema daquele homem. Foi o que Deus fez aqui. Deus, ele respondeu ao clamor, ele veio ao encontro dessa súplica, tá? Em resposta. Deus deu uma resposta. O ouvir aqui significa que ele não ficou indiferente. Diz a Bíblia que ele lembrou. Ué, então Deus esquece? Não. Isso é uma palavra humana, tá, queridos? É um antropomorfismo. São palavras humanas para, na verdade, tentar dizer o que acontece ali com Deus. Na verdade, a palavra lembrar é Deus olhou para o povo com misericórdia, olhou para o povo com amor, tá? E o quê? E cumpriu a sua aliança com eles. Isso é lembrar, é dar uma resposta baseada na sua aliança de amor com o seu povo. Tanto que a palavra zakar, aqui, que é lembrar, ela significa chamar a mente. Deus manteve gravada a aliança com o seu povo. Deus manteve na sua mente registrada a aliança com o seu povo. E ele faz o quê? Ele age em favor disso. Ele age baseado na palavra que ele deu. É claro que ele ouve o clamor do povo, mas ele também responde a quê? Principalmente, Deus responde a palavra dele, que não pode mentir. Isso significa lembrar. E isso traz algo, implica em algo muito importante para nós, queridos, que Deus, ele ouve o nosso clamor, né? E ele se lembra, ou seja, Deus responde. Deus, ele mantém registrado diante dele, gravado nas palmas das suas mãos. Isaías fala isso. Cada um de nós. Ou seja, Deus não se esquece de nós. Deus, ele age a nosso favor na hora certa, da maneira que ele tem para agir, que muitas vezes não é a nossa, mas é baseado na aliança que ele tem conosco. Deus sempre está atento. E o versículo 25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus viu e Deus atentou. A palavra ver é fixar o olhar com profundidade. É olhar prestando atenção. É aquela situação quando nós estamos talvez falando com alguém, ou alguém está falando com a gente, e a gente desvia o nosso olhar e começa a prestar atenção em outras coisas. Isso aqui é o contrário do que eu acabei de falar. É quando você está o quê? Ouvindo e prestando atenção com os olhos, você está enxergando, está olhando atentamente para a condição daquela pessoa. Você está vendo o que ela está passando, o que está acontecendo com ela. Esse é o sentido aqui de ver. É olhar com profundidade, é olhar no íntimo. É o que Deus está fazendo aqui. E ele atentou. Atentar aqui é compreender e se preocupar com a situação do povo. Não é apenas ver e ouvir, mas é compreender e se preocupar com a minha situação e com a situação daquele povo. É assim que Deus age, queridos. Baseado em quê? Baseado no que está escrito no versículo 24.
baseado na aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Baseado na sua palavra. A aliança de Deus nada mais é do que a palavra que ele empenhou com o povo. É a palavra que ele empenhou comigo e com você. Tá? Então Deus ouviu, Deus lembrou, Deus viu e Deus atentou para tudo aquilo. Mas Deus, queridos, estava preparando e ele levou 80 anos para preparar alguém que ele iria usar para libertar o povo. E esse alguém era Moisés. Então, o período de preparação de Moisés foi de 80 anos. Deus não estava ouvindo esse povo antes disso? Estava. Estava tentando para eles? Estava. Estava se preocupando? Sim. Estava lembrando? Sim. Mas ele agiu quando cumpriu esse período de 80 anos na vida de Moisés. Foi quando ele vai lá e liberta o povo. E Deus cumpre suas promessas. Então, queridos, ele deseja, o Senhor, ele sabe do que acontece com a gente. Mas ele deseja que a gente faça o quê? Que a gente vá até ele, que a gente clame. O povo clamou. Diz a Bíblia que o povo suplicava, o povo orava, o povo clamava. Nós precisamos, queridos, todos os dias da nossa vida, clamar ao Senhor, orar, suplicar. E não é só em relação às nossas necessidades, não. É em relação a tudo. Suplicar pela conversão de alguém, da nossa família. Suplicar pelo nosso pecado, para que Deus tenha misericórdia de nós, nos perdoe, nos limpe, nos mude. Suplicar para que Deus nos transforme. Clamar para que Deus nos faça cada vez mais parecidos com Ele. Clamar para que nós tenhamos sabedoria para agir nesse mundo, nesses tempos difíceis que nós estamos passando. Clamar para que nós possamos o quê? Para que nós possamos ser canais, aonde nós possamos transmitir, nós temos que suplicar por isso. Transmitir, passar de maneira correta o amor de Deus para as pessoas. Num mundo que nós estamos vivendo, onde o evangelho de Cristo, na boca de muitas pessoas, está sendo ridicularizado. Né? Nós temos que clamar para que Deus nos torne o quê? Testemunhas vivas, cheias do poder do Espírito Santo. Nós temos que clamar, levantar um clamor por esse mundo. Nós temos que clamar pelas nossas necessidades, pelo nosso sofrimento, pelo sofrimento da família. Então, por muitas coisas, nós temos que gemer e clamar, queridos. E aqui, a palavra de Deus está dizendo que Deus vê, Deus ouve, Deus atenta e Deus age. Né? Para o que nós levamos até Ele. Queridos, vamos agora então para o capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, vamos para o versículo 6, então. Então, nós vimos o porquê que Deus ali aparece para Moisés, e ele vai falar com Moisés. Por quê? Porque está na hora de libertar esse povo. Versículo 6, capítulo 3, 6. Disse mais, olha lá, eu vou começar do 5 para vocês entenderem melhor. Quando Moisés chega perto da sarça, olha o que Deus fala. Não te chegues para cá. Versículo 5. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olha como é que Deus se apresenta para Moisés. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Primeira coisa que Deus fala para Moisés é o seguinte, queridos. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Na verdade, não é o local ali. O que ele está falando? Moisés, você está diante de mim.
E você não pode estar diante de mim, por causa da minha santidade. Ninguém pode estar presente diante do Senhor se não tiver numa condição adequada. O tirar a sandália aqui, na época que Moisés vivia, significava atitude de reverência e de humildade diante de um soberano. Tanto que Moisés, ele faz o que com o rosto? Ele esconde, ele vira. Por quê, queridos? Porque a santidade de Deus não permite que nenhum ser humano fique diante dele. Tá? A única maneira de um ser humano ficar diante do Senhor é se os seus pecados estiverem perdoados e tirados. É o que Jesus faz. Ok? Hoje nós temos condições de estar falando com o Senhor, estar diante dele, porque Jesus está entre nós e ele, o mediador. Só que Deus, ele vai o quê? Ele vai preparar Moisés para ser esse mediador, né? Então ele vai tratar com Moisés. Ele vai perdoar os pecados de Moisés. Ele vai tornar ele adequado. É isso que Deus vai fazer ali, diante daquela situação. Sandra. Alguém? Oi? É o pastor. Sim. Eu vou dizer que lembrar um detalhe interessante, né? Que quem andava descalço naquela época, os únicos que andavam descalços eram os escravos. Exato. Então, dentro desse pensamento, Deus trata com ele dizendo o seguinte: olha, você não é nada. Então, quer dizer, você é servo, né? Você é servo. Você se coloca. Então, de certa maneira, o servo ele se abstrai de tudo que é dele para servir o seu Senhor. Então, para nós tem um significado muito importante, né? Para você ter o melhor de Deus, para você ter a revelação de Deus, você ter as respostas de Deus, você ter a revelação mesmo do próprio Senhor na sua vida, a gente tem que nos, como é que se fala, nos tirar aquelas coisas que atrapalham na nossa vida, né? E o estar descalço é uma coisa bem assim, como se você estivesse sem roupa, né? Exato, exatamente. Eu creio que quando acontece isso, por mais duro que seja, nós aprendemos coisas que a gente leva para o resto da vida com o Senhor, né? Sim, sim. E tanto que aquele povo que estava no Egito escravizado andava descalço, porque esse é o sentido, tá? Tirar as sandálias é a atitude de humildade e reverência do servo diante do seu Senhor, é exatamente isso, entendeu? Então ele está colocando Moisés nessa condição, né? Moisés, você foi treinado para ser faraó, mas você é meu servo, né? Você não é nada, você é igual àquele povo que eu vou tirar do Egito. É exatamente isso, né? Bom, queridos, continuando aqui então, Deus se revela a Moisés e ele se revela como sendo Deus de aliança. Tá? Ele vai falar que ele é o Deus, sou o Deus do teu pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando você vai no original ali, a hora que Deus fala, eu sou o Deus de teu pai, no versículo 6, ele está falando, eu sou o Deus de Anrão, que é o pai de Moisés. Eu sou o Deus de Anrão, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Observe para o que ele vai dizer. O que Deus fala aqui? Quando você vai lá no original, ele utiliza eu sou o Deus. Isso aí significa eu sou continuamente, eu sou o tempo todo, eu continuo sendo no passado, no presente e no futuro o Deus de Anrão, de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que Deus está falando para Moisés nesse momento, queridos? Significa que a aliança de Deus com o seu povo, ela é contínua. Ela começa lá na criação e ela vai até o final, o cumprimento de todas as coisas, quando nós todos estaremos em novos céus e nova terra. A aliança de Deus não interrompe. Ele está dizendo que não importa os nossos pecados não anulam a aliança de Deus. A aliança é contínua. O propósito de Deus se cumpre na vida do seu povo. E ele está dizendo uma outra coisa aqui para Moisés, e Moisés está entendendo isso. Se ele é o Deus continuamente destes homens que ele citou aqui, significa que ele é Deus de vivos. Ah? Ele está dizendo, eu sou o Deus do meu povo que está vivo. Abraão está vivo. Mas todo mundo morreu? Morreu. Mas ele está vivo na presença de Deus. Abraão está vivo.
Isaac está vivo, Jacó está vivo. Vou pegar um texto aqui que Jesus vai falar isso. Lá em Mateus 22, capítulo 31 e 32. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos. Olha o que Jesus fala. E sim de vivos. Queridos, isso tem uma implicância muito profunda para a nossa vida. Tá? Deus faz uma aliança conosco por toda a eternidade. Isso significa que nós estamos vivos agora e estaremos vivos eternamente. A morte não tem mais domínio sobre o povo de Deus. Não tem. A morte não existe para nós. Ué, mas a pessoa não morre? Aquilo lá é uma coisa temporária. O que morre ali é o corpo. O que para de funcionar são as células do corpo. O que para de funcionar é a oxigenação do corpo, é físico. Mas isso não é morte. Para quem tem uma aliança de salvação com Deus, é vida. Porque a vida continua e o corpo será ressuscitado. É isso que Deus está dizendo para Moisés. Eu sou Deus de vivo. A minha aliança é para sempre. Essa revelação, queridos, prepara Moisés para algo que Deus vai revelar para ele. E que ele não tinha revelado antes para o seu povo. Mas ele vai, progressivamente, a aliança de Deus vai se revelando ao longo da história do seu povo, queridos. E progressivamente essa aliança agora com Moisés, ela será revelada. O que vai ser revelado ali? O nome de Deus. E quando eu falo o nome de Deus, eu não estou falando um nome propriamente dito, mas eu estou dizendo que Deus vai revelar para Moisés um pouco mais do seu caráter, de quem ele é, ou seja, o Deus como Yahvé. Nós vamos chegar lá. Ele se dará a conhecer mais intimamente a Moisés e a esse povo, como antes ele não havia se dado. Ah, então, é o que? Uma revelação progressiva. No versículo 7, então, queridos, passando aqui, o que ele diz ali para Moisés? Eu certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, é o que nós vimos antes, né? No capítulo 2. E atendi ao seu clamor, por causa de seus feitores. E eu estou ciente dos seus sofrimentos. Eu quero ler aqui para nós, queridos, eu faço questão de fazer isso, uma citação que não é minha. E eu peguei isso, tem a ver com esse texto que a gente está lendo, estudando, mas eu gostei muito dessa citação. É uma citação de Charles Spurgeon, né, que diz o seguinte, grande teólogo Charles Spurgeon, você pode anotar isso, amado filho de Deus, que está sofrendo e que está em aflição. Deus vê, Deus ouve, portanto continue clamando. Deus está ciente do seu sofrimento. Não vai durar para sempre. Quando a tristeza é conhecida, Deus começa imediatamente a trabalhar. Eu gostei bastante dessa citação de Charles Spurgeon, queridos, e tem a ver exatamente com esse texto aqui. Ele cita isso baseado num sermão que ele faz em relação a esse texto, né? E o versículo 8, então, Deus diz assim, lá do capítulo 3, né? Olha que interessante, eu desci. Deus fala, eu desci para libertá-los. O que é esse descer? Mostra o envolvimento direto e pessoal de Deus com o seu povo. A descida de Deus aqui tem a ver com uma palavrinha que chama imanência. Vou explicar isso teologicamente o que é. Queridos, Deus, ele se revela na sua imanência e na sua transcendência. O que é isso? Deus é totalmente superior, vamos lá, ele é autoexistente, ok? Ele é soberano, ele está acima da sua criação e ele existe fora e independente da sua criação. Deus, ele é autoexistente, isso é transcendência. Ele não precisa da criação para existir. Ele existe por si só. Isso é transcendência. Mas Deus, ele também é imanente. O que significa imanência? É o ato dele descer. Imanência significa que ele participa ativamente da sua criação.
Deus interage com o seu povo o tempo todo. Isso significa que ele o quê? Que ele se preocupa, que ele age, que ele atua, que ele faz a vontade dele na minha e na tua vida. Muitas pessoas, queridos, eu acredito que muitas mesmo, que não conhecem a Deus, inclusive dentro das igrejas, acham que Deus ele é transcendente, ele está lá no seu trono de glória e a gente aqui tem que se virar. Não é verdade. Tá? Deus vem. Deus, na verdade, ele interage com a gente. Deus age diretamente na tua vida e na minha vida. Deus, ele interfere no meu dia a dia e no teu dia a dia. É isso que a Bíblia está dizendo com Deus desceu. Desceu para salvar o seu povo. O interessante é que nós temos que lembrar de uma coisa aqui. Jesus, queridos, desceu da sua glória para nos salvar. E se tornou homem. A maneira mais profunda da descida de Deus para se interagir com o seu povo foi na pessoa de Jesus. Foi naquilo que ele fez. Certo? Então agora, o que Deus vai falar aqui, né? Continuando o texto. Agora desci para resgatá-los da mão do Egito, do seu lugar de sofrimento, e levá-los a um lugar amplo e fértil, a uma terra que mana leite e mel. Terra que mana leite e mel aqui, queridos, no original, significa uma terra de fartura, uma terra que produz. Tá? Interessante que Israel, falando propriamente dito do solo de Israel, Israel, em quase sua totalidade, é deserto. Mas é uma terra que produz, até os dias de hoje, tá? É uma terra que mana leite e mel. É uma terra fértil. Então, o povo de Israel sabe como fazer aquela terra produzir até hoje. Inclusive, Israel não tem água potável. A escassez de água ali é tremenda. O lago grande que eles têm ali, enorme, é um lago de água salgada, que é o Mar Morto. O que eles fazem? Eles dessalinizam. É um processo caro, mas que Israel sabe fazer como ninguém. Para quê? Para obter a água potável. Então, queridos, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra que produz, apesar de ser como é, rochosa, montanhosa, desértica, né? E eu vi a opressão e vim para libertá-los. Vem agora, portanto, e eu te enviarei. Olha o que ele está fazendo com Moisés. Estou te comissionando. Moisés, eu sou o Deus da aliança com teu pai, com o meu povo. E eu estou agora fazendo uma aliança com você. Para quê? Para você libertar o meu povo. É isso que Deus está falando, né? Queridos, vamos agora então para o versículo 14 do capítulo 3. Eu vou mais um pouquinho aqui, mais 5 minutos e paro, tá? Versículo 14 do capítulo 3. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Sabe o que Moisés faz ali? Ele faz uma pergunta. Quando eu chegar lá, Senhor, como é que eu vou dizer o teu nome? Como é que o Senhor chama? Sabe que Moisés faz isso? Por 2 motivos. Primeiro, Moisés está falando lá no Egito, todo mundo dá nome aos deuses deles. Só um adendo aqui, as 10 pragas que Deus anunciou e ele realmente fez ali, manifestou o seu poder no Egito, era para derrubar 10 divindades, as 10 maiores, tá? Do Egito, para mostrar que ele é o único Deus. E Moisés está dizendo, quando eu for para lá, eles vão perguntar que nome o senhor tem, porque o Egito dá nome aos seus deuses. E outra coisa que Moisés está perguntando, quando ele pergunta o nome para uma divindade ou para alguém, significa eu quero saber qual é o teu caráter, revela o teu caráter para mim. Moisés, no ato de perguntar o nome, está perguntando qual é o caráter de Deus, do Deus que está se revelando a ele. E Deus fala, eu sou o que sou. Erie, Asher, Erie. É isso que Deus fala. Isso é extremamente complicado de traduzir, queridos. E a partir daí, é a raiz deste nome que vem Yahvé. É mais ou menos isso. Eu sou aquele que existe.
é algo que nós não conseguimos traduzir em nenhuma língua. A gente tenta entender. Eu sou aquele que existe. Eu sou o eterno. Eu sou aquele em que todas as coisas existem e se sustêm. Eu sou o soberano. Esse nome de revelação que ele dá para Moisés expressa a ideia de que ele é absoluto, de que ele é autoexistente, de que ele é eterno, criador, sustentador, de que ele é também libertador. Tudo isso está implícito aí. Jesus, lá no Evangelho de João, a gente vê isso várias vezes, ele se revela com essas palavras, que ele é exatamente isso. Tá? Então, queridos, Deus se revela uma grandiosidade majestosa do seu caráter, de quem ele é, para Moisés. Moisés, presta atenção. Eu sou plenamente suficiente, soberano, autoexistente, eterno, poderoso, único, para levar você lá, para fazer você encarar Faraó, para combater todos aqueles deuses falsos do Egito e para tirar o meu povo de lá. É isso que Deus está falando. Não te preocupa, Moisés. Sou eu que vou fazer. Você é somente o instrumento. Queridos, Deus então se revela a Moisés duplamente. Ele dá uma revelação dupla. Ó, essa aliança que ele faz com Moisés aqui é uma revelação dupla. Primeiro, ele se revela como sendo o Deus do pai dele, de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus da aliança com os seus antepassados. Tá? E segundo, ele se revela no seu caráter, que foi o que nós acabamos de ver, por aquilo que ele é. Ele não tinha ainda revelado essa faceta do seu caráter para o seu povo antes de Moisés. Essa é uma revelação que vem agora. Deus se revela como sendo o quê? O único capaz de fazer qualquer coisa para o seu povo. Eu vou parar por aqui, queridos. Eu só vou ler os capítulos 3 aqui, capítulo 3, versículo 15 e 16, para a gente não ficar sem o fio da meada. Versículo 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Esse é o seu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. O eterno, tá? O que existe, o sustentador, Yahvé. Esse nome. Versículo 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Nós já explicamos esse versículo, né? Vai, Moisés, se revela como sendo o Deus da aliança, que está visitando vocês e vai libertar vocês dessa situação. Vou parar, irmãos, e continuo na próxima semana, porque essa aliança vai se revelando cada vez mais na vida de Moisés e do povo, né? Então nós vamos continuar na próxima aula. O que nós temos que entender aqui é que o Senhor tem uma aliança eterna conosco, queridos. Ele vê, ele ouve, ele desce, aliás, ele já desceu, através de Jesus, né? Ele atenta, ele sabe, ele liberta e ele faz a obra na nossa vida. E nós temos que nos portar diante dele como servos, como foi bem falado aqui pelo pastor, né? Na atitude de filhos. Sim, somos filhos, mas de servos obedientes, que está pronto a ouvir o Senhor. Amém, queridos? Vamos orar, então? 10 para as 10, antes que caia aqui a nossa... Pastor, você pode orar por nós? Amém? Sim, sim. Deus amado, Deus querido, te adoramos, te bendizemos, porque as promessas do Senhor continuam rigorosamente sendo cumpridas a cada dia na vida daqueles que invocam o Senhor, daqueles que são chamados segundo, como diz tua palavra, segundo o seu propósito. E nós estamos absolutamente conscientizados, ó Deus, alertados, avisados que a nossa vida, Senhor, neste mundo, ó Pai, ainda mais nos dias de hoje, como vivemos, a realidade nua e crua que vivemos,
ela só faz sentido se a gente tem consciência do propósito da nossa vida. Amém. Tarefa, como teus filhos que temos, ó Pai, começando dentro de casa, no relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, com os irmãos, com os pais. Sabemos que somos absolutamente imperfeitos e carecemos da tua graça, carecemos do teu amor, do teu perdão, diariamente, dioturnamente. Mas cremos, Pai, que o Senhor tem nos dado sinais, o Senhor tem nos dado pistas absolutamente concretas de como fazer isso. Não estamos largados, não estamos soltos, não estamos desorientados. Muito pelo contrário, basta-nos, ó Deus, o Senhor nos ajudar, ó Pai, a olharmos realmente à luz da Tua palavra, olharmos no espelho, nos vermos, ó Deus, em tudo aquilo que os Teus filhos do passado também viveram. O Senhor não nos chama hoje para sermos um Moisés, um Abraão, um Daniel, um Oséias. O Senhor nos chama para sermos filhos do Senhor, no meio de uma geração pervertida, corrupta e absolutamente entregue, ó Pai, a todo tipo e toda sorte de situações que vão nos provocar e nos provar a cada dia nos relacionamentos interpessoais. Ajuda-nos, Senhor, nós não queremos e não somos melhores do que ninguém, mas clamamos que nós possamos exercer a nossa identidade, Senhor. O reino, os valores, ó Pai, de filhos teus. Obrigado por isso. O Senhor chama pessoas tão imperfeitas como o Senhor chamou Moisés. Mas o Senhor chama cada um de nós para que nesses tempos do fim possamos contar para os outros, através da nossa vida, o que é realmente Jesus e quem é o Senhor. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós. Obrigado por esse tempo de aula, por esse tempo de estudo. Obrigado pela vida da tua serva, Sandra, e por todos os queridos que estão sintonizados agora. Oramos assim, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.